Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana, eu sou consultora da graduação tecnóloga aqui da Faculdade POG e eu quero dar boas-vindas a todos vocês ao nosso evento. A palestra hoje ela vai seguir com o tema de transição de carreiras para análise e desenvolvimento de sistemas e as oportunidades do metaverso, tá? Hoje o mercado de análise e desenvolvimento de sistemas, ele tem crescido muito e ocupa o segundo lugar na lista das áreas que mais realizam contratações. Então vamos convidar você, aluno que pretende iniciar a primeira graduação, portador de diploma que tem interesse aí numa nova carreira, ou então alunos que têm interesse em transferir a graduação para o IPOG, para conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, ok? A gente vai inaugurar agora em fevereiro de 2023 a nossa segunda turma de análise e desenvolvimento de sistemas, onde a primeira turma, que foi inaugurada agora em agosto, foi um sucesso e ela superou todas as expectativas que a gente tinha em relação à turma, atingindo aí uma marca muito superior aos outros 2 tecnólogos que a gente lançou no início do ano, tá? Hoje o IPOG, ele tem 20 anos de mercado educacional, então a gente já tem uma vasta experiência no mercado educacional, somos referência nacional em formar profissionais e estamos em todo o país, contando com mais de 50 unidades. E vai ser um prazer enorme ter vocês conosco, viu? O evento, ele vai ter certificado de participação emitido pelo IPOG, e ele vai ser disponibilizado para vocês por e-mail em até 7 dias úteis, tá? Eu vou deixar para vocês o link de acesso, para que vocês preencham o formulário aí no chat, vou deixar também o meu contato para quem tiver interesse em saber mais informações sobre o curso, sobre a faculdade, ok? Após a palestra, a gente vai abrir 15 minutos aí para um rico momento de perguntas e respostas, para que vocês participem e interagem um pouquinho com a gente, tá? Agora eu vou apresentar para vocês os convidados dessa noite, o nosso querido professor e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o professor Luciano Querido Brito, e o professor Fabrício Leopoldino. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço muito por estarem comigo aqui nesse momento, professores. Obrigado, Ana. Boa noite, Obrigado, Ana. pessoal. Eu tive a honra de ser convidado pela direção do IPOG para formatar o nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Participei desde o início com a elaboração da matriz curricular, da composição do quadro docente, e sou hoje o coordenador do curso, né? Desde o início, essa incumbência já era para mim, tá? Então, o responsável pelo curso é a minha pessoa. E assim, eu vou falar um pouquinho sobre minha formação, minha área de atuação e etc., para vocês conhecerem um pouquinho do meu perfil. Depois o professor Fabrício vai apresentar o dele, né? Quando ele assumir a palavra aqui. Pessoal, eu tenho formação em curso de tecnólogo também, tá? Só que na minha época era tecnólogo em processamento de dados. Eu me graduei já tem 28 anos, estou nessa área. Na verdade, eu estava na área já antes de formar, né? Eu tenho um mestrado em sistemas inteligentes, com foco em inteligência artificial, pela Universidade Federal de Goiás. Tenho especialização em análise de projetos de sistemas, tenho especialização em docência universitária. Eu sou desenvolvedor de software já há 30 anos, praticamente, né? Antes de formar, de me graduar, eu já estava desenvolvendo. Eu trabalhei em grandes empresas do estado de Goiás, né, como programador. Aí fui professor de uma outra instituição durante 23 anos, antes do IPOG, né? Fui também coordenador de curso lá. E depois eu saí de lá durante a pandemia porque eu mudei de Goiânia para a cidade de Palmas e eu não teria como continuar ministrando aula depois que a pandemia voltasse, né? Que as aulas voltassem a ser presencial, eu não teria como voltar para Goiânia. Então eu me desliguei de duas instituições que eu trabalhava em Goiânia e comecei a trabalhar como desenvolvedor no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Tá? E aí, logo em seguida, também no IPOG como coordenador, né, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aí agora, no mês passado, eu deixei o Tribunal de Justiça para atuar numa outra empresa como analista de requisitos, na verdade como PO, Product Owner, né? Proprietário de produto. Isso aí é um conceito que a gente aprende numa disciplina de gerência de projetos, um conteúdo chamado Scrum, e o Product Owner, ou PO, é o responsável por levantar requisitos junto ao usuário e passar para a equipe que vai desenvolver, né? Então, eu sou aquele meio de interação entre o usuário final e o programador.
eu deixei a área de desenvolvimento, de programação, e hoje eu estou trabalhando como PO, tá? Claro, tem meus sistemas também, além dessas empresas que eu trabalhei, eu tenho meus sistemas, tenho sistema de gerenciamento de equipamentos hospitalares que roda em 2 clínicas na cidade de Goiânia, né? Tem outros sisteminhas por aí, sites meus, tá? Então, a minha área de atuação, o meu perfil, o meu histórico é esse que eu acabei de comentar com vocês. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre... A Ana vai falar, né, sobre o curso, o nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e em um determinado momento eu toco no assunto também durante a palestra. Tem alguns dados que eu vou mostrar, né, ao longo dos slides, e eu falo um pouquinho mais também sobre o curso. Professor, Oi, Ana. só para confirmar aqui, é porque alguns estão falando sobre o áudio. Tá todo mundo escutando bem? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Falaram que não tá saindo áudio, mas eu não consegui identificar quem era que tá com o nome do telefone. Provavelmente são exceções, né? Alguém pode estar com uma conexão ruim, ou o próprio, Ótimo. se estiver com fone de ouvido, às vezes não esteja tão bom. Se Ok, os outros estiverem ouvindo bem, tá tudo bem, né? Aí, nesse caso, são exceções. perfeito. Professor, pode Tá seguir, tudo que o certinho, pessoal já então? falou que tá tudo certo, sim. Ok, então. Bom, então o tópico da nossa palestra de hoje é a transição de carreira para análise e desenvolvimento de sistemas, né? E a oportunidade do metaverso. Nós vamos falar bastante, então, sobre o curso, a área de desenvolvimento de sistemas e os objetivos dessa palestra. O que a gente vai apresentar para vocês? A área de tecnologia da informação, né? Com foco em desenvolvimento de software, que é o que o nosso curso trabalha. Comentar sobre a oportunidade de trabalho, né, profissional de desenvolvimento, que tem melhorado muito, principalmente agora na época de pandemia, tá, com o trabalho remoto. Então, no momento oportuno, eu comento sobre isso. Explorar oportunidades de transição de carreira para os profissionais de outras áreas. Essa parte aqui, quem vai assumir vai ser o professor Fabrício. E, finalmente, né, debater um pouquinho sobre metaverso e oportunidades de trabalho. Mas, assim, mesmo enquanto eu estiver falando, o professor Fabrício também pode intervir, complementar, né, com o que ele achar necessário. Durante a explanação dele, eu também posso intervir, complementar. Tá? A ideia nossa é fazer mais um debate, né, entre nós dois aqui. Então, Fabrício, quando você quiser, pode intervir, tá? Fazer o comentário que você quiser. Bom, como eu sei que o foco que o pessoal que está participando aqui geralmente são profissionais de outras áreas ou alunos, né, estudantes de outras áreas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia da informação, quando que tudo isso começou. Quando a gente fala em computadores, pessoal, nós tendemos a pensar sempre nesses computadores de mesa que vocês utilizam, em notebooks, né? Mas se nós pararmos para pensar o que é um computador é um dispositivo que pega dados de entrada e mostra algum resultado, tá? E, historicamente, a humanidade sempre criou computadores. Tá? Se você pensar 2, 3 mil anos antes de Cristo, os babilônios utilizavam um dispositivo chamado ábaco, que é o primeiro computador, né, da história da humanidade, de que se tem registro. Tá? Então, assim, não trabalhava com sinais elétricos, até porque naquela época não existiam sinais elétricos processados igual existe hoje. Então, assim, eram computadores mecânicos, podemos dizer assim. Tá? Agora, quando a gente fala em computador digital, que é isso que nós conhecemos hoje, aí tudo começou na década de 40, tá? Nos anos 40, mas durante a Segunda Guerra Mundial foi criado um computador chamado ENIAC. Na verdade, o ENIAC acabou ficando pronto depois que a guerra acabou, tá? Mas ele foi construído para auxiliar os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, né? Para fazer cálculos de trajetórias, tudo aquilo que era necessário para a logística das companhias, né? Das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, esse primeiro computador, que ficou pronto já, se não me engano, em 1946, chamava-se ENIAC. E ele
é considerado não, ele é o primeiro computador digital da história da humanidade. E aí você acha que esse ENIAC era igual a esse computador que você está usando aí para assistir a palestra, ou aquele que você trabalha? Não, não era mesmo. Estão vendo essa foto aí? O ENIAC era assim, ó. Era, na verdade, era um prédio, né? Dentro desse prédio, várias salas, dentro das salas tinham aí, se não me engano, em torno de 17 mil válvulas dentro dele, aproximadamente 800 quilômetros de cabos. Estão vendo os cabos espalhados aí? Não existia teclado nem monitor, existiam painéis com lâmpadas, chaves liga-desliga, né? E determinadas combinações de chaves ligadas e desligadas formavam combinações numéricas. E, para vocês terem uma ideia, esse computador, que era do tamanho de um prédio, em matéria de processamento, ele era muito inferior a uma calculadora de bolso que você tem hoje, né? A tecnologia de lá para cá evoluiu bastante, tá? Mas tá, aí depois que o ENIAC surgiu, começaram a surgir outros computadores, além dele. E aí chegou cada vez os novos computadores surgiam mais rápidos e menores. Aí até que chegou num momento assim que se estabilizou numa certa patamar de tamanho. E esses computadores maiores, né, igual vocês estão vendo aí agora, nessa imagem, eles eram chamados de mainframes, ou computadores de grande porte. Grande porte por causa do tamanho dele mesmo. Estão vendo aí? E esses computadores, claro, eles eram rápidos, eram poderosos. Os mainframes eram muito utilizados ali na década de 60, 70, 80, principalmente em bancos, companhias energéticas, né, órgãos do governo. Ainda são utilizados? São, tá? Mas uma empresa hoje que vai se informatizar, ela já não começa por um mainframe. Ela começa por um computador desses que a gente conhece aí, que vocês utilizam no trabalho de vocês, tá? Mas empresas que já utilizavam esse tipo de computador, se elas não viram necessidade de migrar desses computadores, elas permaneceram com eles, tá bom? E assim, o pessoal que dá suporte nesses computadores não é um pessoal que se formou no curso de TI, não. Tudo bem que realmente você precisa formar num curso de TI para você ter um conhecimento sobre computação, mas o pessoal que dá manutenção nesses computadores aí é pessoal treinado pelo próprio fabricante do equipamento, né? Então, assim, é um pessoal especializado nesses computadores. Aí, com o tempo, lá para o final da década de 70, né, com o primeiro computador desktop, que são esses, desktop significa mesa, top, parte de cima, né? Então, os computadores que ficam em cima da mesa. O primeiro computador desktop lançado pela IBM, eu não me lembro o ano, tá bom? Mas a partir daí começou essa computação em pequeno porte e os computadores passaram a ser menores, mais baratos, né, do que os mainframes, consequentemente com menor capacidade de armazenamento e processamento, mas eles passaram a ser mais acessíveis para usuários comuns como nós, tá? E para empresas de pequeno porte. Como é que um supermercado dali da esquina, onde eu vou comprar pão de manhã, vai ter condições de comprar um mainframe que custa aí milhões de dólares? Não tinha a menor condição. Então, a computação ela tinha que realmente reduzir tamanho e reduzir preços, né, para que os computadores ficassem acessíveis a todos nós. Aí, depois que os desktops surgiram, começou a se concentrar a computação em cima deles, né? Eles se expandiram de tal forma que hoje você praticamente não vê mais o mainframe. São poucas empresas que têm, né? Igual eu falei, empresas que já tinham lá desde os anos 60, 70, que continuaram, mas uma empresa que vai se informatizar hoje não vai para cima de um mainframe, ela vai num desktop. Um desktop mais caro, claro, com melhor capacidade de processamento e armazenamento, tá? Mas é um computador de tamanho, né, de porte pequeno, que cabe dentro de uma sala aqui em cima da mesa. Você não vai precisar quebrar a parede de uma sala, juntar duas salas para colocar um computador ali dentro dela, tá? E depois, na década de 90,
veio a internet, né? Na verdade, a internet começou antes, tá, pessoal? Na década de 70, com a rede de computador chamada ARPA. Na verdade, se não me engano, foi em 1969 que essa rede chamada ARPANET, ela foi criada por um órgão do governo norte-americano chamado ARPA, tá? E essa rede ela era utilizada inicialmente para fins militares, governamentais e algumas instituições de ensino dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, ela começou a ser acessada em outros países e por outros órgãos, até que em 1986, a ARPANET foi rebatizada como Internet. Mas mesmo assim, quem é um pouquinho mais velho e viveu nos anos 80, sabe que nunca ouviu falar de internet nessa época. Nós começamos a ouvir falar de internet ali na década de 90, lá para 93, 94, 95, né? Foi quando a internet realmente teve uma explosão a nível mundial, e passou a ser utilizada comercialmente, em nível mundial, e, claro, chegou aqui no Brasil também, né? Então, assim, a computação foi evoluindo nesses patamares aí que eu tenho mostrado para vocês. E, claro, as áreas de atuação dos profissionais na área de TI, ela foi acompanhando isso aí também. Antigamente, nós desenvolvíamos sistemas para rodar em mainframes, depois desenvolvemos sistemas para rodar em computadores desktop. Hoje, nós desenvolvemos sistemas para rodar na verdade, para rodar em algum servidor da internet, você acessar no seu navegador, no seu computador, e também para rodar no seu dispositivo móvel, né? Seu tablet ou seu celular. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento, quais são as oportunidades de trabalho que nós encontramos na área de TI? Bom, primeiro, eu vou falar. Tem outras áreas, além das que eu vou citar aqui, mas eu estou citando especificamente o que você pode trabalhar fazendo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas que nós ofertamos aqui no IPOG, tá? Claro que eu não vou citar, por exemplo, o profissional de infraestrutura, o profissional de segurança de redes, porque não é o foco do nosso curso. Nosso curso é desenvolvimento, tá bom? Então, eu vou citar aqui, se não me engano, são 8 áreas de atuação que um desenvolvedor, né, pode atuar, que o profissional que se gradua no curso de análise e desenvolvimento de sistemas pode atuar. A primeira delas é a que a gente chama de desenvolvedor front-end. Desenvolvedor front-end é o profissional responsável por criar a interface de uma aplicação com o usuário e todas as funcionalidades que devem rodar no navegador do computador utilizado pelo usuário. Como assim? Quando você acessa um site, né, você digita lá o endereço www.algumacoisa.com.br, vai cair algum conteúdo no seu navegador e você vai interagir com esse conteúdo. Talvez um formulário para você se cadastrar em algum sistema, né? Se é o site do banco que você trabalha, vai cair lá o seu saldo, vai ter um linkzinho para você tirar extrato e etc. Tudo isso que você está vendo no seu monitor é o que a gente chama de front-end, tá? É só a parte de interação do usuário com algo que está lá atrás, que está rodando em algum servidor da internet, mas que você, usuário, não tem acesso. Então, em resumo, a parte de front-end você pode entender como sendo as telas que você vai acessar e que você vai interagir, né, quando acessar algum site, tá? Front significa parte de frente, tá bom? Então, é aquilo que está realmente na sua frente. Então, toda vez que você abre algum site, seja pelo seu computador ou pelo celular, aquele conteúdo que vem para você é a parte de front-end, tá bom? Então, tem um profissional que ele trabalha com a estruturação da aparência, né, do site, define as telas, a sequência das informações. O botão aqui vai ser de cor azul ou de cor verde claro, né? Metade da tela aqui vai ser para mostrar uma listagem, a outra metade vai ser para mostrar um campo ali para o usuário digitar alguma coisa. Então, assim, quem faz a estrutura da parte de frente, né, da aparência do sistema, é o desenvolvedor front-end, tá bom? Mas,
Quando você interage com um site ou um aplicativo no seu celular, por exemplo, você só está trabalhando com uma parte do que está acontecendo, tá? Por trás dos bastidores tem muito mais coisa acontecendo. É como se a gente estivesse olhando para essa figura aí desse slide, né, que mostra um iceberg, e a gente sabe, né, quando você vê um iceberg, você só está vendo a menor parte dele, aquela que está para fora da água. A maior parte está lá para dentro, ó. Desce aí dezenas, centenas de metros para baixo d'água, tá? Essa parte que desce aí para baixo d'água, que você não vê, é o que a gente chama de back-end, tá? É o que acontece nos bastidores, lá no servidor que armazena aquele site que você acessou quando digitou o endereço dele. Você digitou lá www.ipog.edu.br. Caiu aqui a tela da homepage do IPOG. Mas lá nos bastidores, em algum servidor dedicado do IPOG, aconteceu alguma coisa. Foi consultado um banco de dados, né, para puxar alguma informação, foi montada a página que foi enviada para o seu navegador, tá? Se teve que ser feito algum envio, alguma contagem, foi feito lá nos bastidores, tá? Então, tudo isso que acontece nos bastidores é o que a gente chama de back-end. E tem um profissional, que é esse aí, ó, o profissional responsável por implementar as regras de negócio e todas as funcionalidades que devem ser executadas no servidor que hospeda a aplicação. Esse é o desenvolvedor back-end, tá bom? É o profissional que atua só nos bastidores. Às vezes, nem aparece para você, na verdade aparece, só que você não percebe. O que foi feito pelo profissional desenvolvedor back-end, né? O usuário geralmente vê telas, ele vê a cara do sistema. Aí, se a cara estiver bonitinha, né, perfeitinha, mas o back-end não estiver bom, o sistema vai produzir resultados errados, ele não vai dar informação da forma como o usuário queria, vai calcular alguma coisa errada. Então, esse é o trabalho mais importante, é o que acontece no back-end, tá? Só que o usuário não vê, ele vê o front-end, tá bom? Mas tem o profissional que atua exclusivamente no back-end. E, além desses dois, tem um profissional que faz exatamente os dois. Ele atua tanto no front quanto no back-end. É o que a gente chama de desenvolvedor full stack, né? Aí, ó, esse profissional é responsável por implementar tanto as funcionalidades do front quanto as do back-end, né? Ele interage, ele faz acesso a um sistema gerenciador de banco de dados para puxar os dados que estão armazenados no banco e mostrar para o usuário. Por exemplo, você acessa um site de e-commerce, né? Aí aparece a página principal do e-commerce, já mostra uma vitrine lá com alguns produtos. Aí você não quer aqueles lá, você quer consultar produtos. Aí você vai na categoria que você quer, aparece uma listagem para você. Quando você está fazendo isso, selecionando a categoria de produtos, está acontecendo alguma coisa lá no back-end. Estão sendo buscados lá no banco de dados quais são os produtos que pertencem a essa categoria para o front-end poder mostrar para você. Tá? Então, o desenvolvedor full stack é aquele desenvolvedor completo. Ele atua tanto no front quanto no back-end, tá bom? E eu garanto para vocês que o mercado de trabalho procura os três. Procura desenvolvedor front-end, procura desenvolvedor back-end e procura full stack, tá bom? No curso de análise e desenvolvimento de sistemas, aqui do IPOG, a gente prepara o aluno para se tornar um desenvolvedor full stack. Você vai atuar tanto no front quanto no back, tá? Em ambos. E outras áreas também que daqui a pouquinho eu vou comentar, tá? Não é só desenvolvimento, só atuar na criação do software, não. Você pode ter outras áreas de atuação também, sem você precisar criar o software. Já já eu chego nessas outras áreas. Aí, pessoal, a gente sabe que hoje nós não desenvolvemos sistemas para rodar só em computadores desktop, né? Nós desenvolvemos sistemas também para rodar em dispositivos móveis, tablets, celulares, tá bom? E então nós temos aí o desenvolvedor mobile,
que é o profissional responsável por criar aplicativos para rodar em dispositivos móveis, como tablets e celulares, claro. Ele implementa funcionalidades tanto de front quanto de back-end, para rodar em dispositivos móveis, tá bom? Então, seria aí um desenvolvedor full stack para dispositivos móveis. E aí, quando você vê quando você acessa, por exemplo, no seu celular, o aplicativo da sua conta bancária, foi desenvolvido por um desenvolvedor mobile, tá bom? Aí nós temos algumas, por exemplo, nós temos lá o desenvolvedor mobile para iOS, temos o desenvolvedor mobile para Android, e temos o híbrido também, que desenvolve para os dois sistemas, né? Para as duas plataformas, tanto iOS quanto Android. Tá bom? Mas todos eles são desenvolvedores mobile. Além desses, muitas vezes acontece de o aluno, é igual a medicina. O aluno que faz medicina, ele vai ver todas as principais áreas da medicina e vai optar por uma delas, né? Eu quero ser cirurgião, ou eu quero ser oftalmologista, ou eu quero ser ortopedista, e assim por diante. A mesma coisa acontece aqui. É como se você estivesse se preparando para ser um clínico geral, né, na computação. E aí depois você, ou as oportunidades de emprego que te aparecerem, ou caso você afinize com uma ou outra área, você segue para ela, mas você acaba se direcionando para uma delas. Ou você vai ser um front-end, ou você vai ser um back-end, ou você vai ser um administrador de banco de dados. O que é o profissional administrador de banco de dados, pessoal? Profissional encarregado de manter a estrutura de banco de dados do sistema funcionando e garantir a segurança e a integridade dos dados. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, você entra no site de e-commerce e faz uma compra, né, de um determinado produto pela internet. Ok. Quando você selecionou o produto, houve alguma alteração no banco de dados, alguma coisa foi gravada no banco de dados do e-commerce, né? Aí você vai, insere seus dados de cartão de crédito, né? Então, fica uma série de informações armazenadas no banco de dados da empresa, dona daquele site de e-commerce, tá bom? Geralmente, você não sabe, quem está vendo de fora não sabe o que está acontecendo internamente. Mas toda vez que você, quase toda vez não, quase toda Travou, professor? informação. Oi? O senhor congelou e voltou. Ah, tá. E quando você manda consultar alguma informação por um sistema, certamente vai ser feito algum acesso no banco de dados e a informação será trazida para você, né, e mostrada na página que você está acessando do site. Agora, tem profissionais que atuam só no gerenciamento do banco de dados. Eles não vão criar a aplicação, né, não vão trabalhar nem com as regras de negócio do back-end, nem com as interfaces com o usuário, né, do front-end. Eles vão simplesmente se encarregar de manter o banco de dados funcionando. Aí esse profissional instala um sistema gerenciador de banco de dados, cria a estrutura do banco de dados, mantém esse banco de dados funcionando, garante a segurança do banco de dados, né? Criando os usuários que podem acessar aquele banco de dados e definindo o que cada usuário pode fazer, tá? Para evitar que um usuário qualquer tenha acesso a informações indevidas e apague informações do banco de dados, por exemplo. Tá bom? Esse profissional, geralmente, o desenvolvedor full stack, ele acaba atuando também como administrador de banco de dados. Ele faz tudo da empresa. Tá bom? Mas tem empresas que mantêm equipes só de administradores de banco de dados. Por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, quando eu estava lá, nós tínhamos uma equipe de 4 ou 5 administradores de banco de dados, tá? Para administrar todos os bancos de dados utilizados pelo tribunal. Ok? Então, assim, empresas maiores, elas separam equipes de administradores de banco de dados só para essa função. Quando a empresa é menor,
Aí você, como desenvolvedor back-end ou full stack, acaba fazendo tudo. Você administra o banco de dados também. E é uma área muito interessante, assim, é muito gostoso mexer com banco de dados. Tá? O aluno que faz um curso de TI, geralmente ele gosta da área de banco de dados. E aí, caso ele não se identifique com o desenvolvimento, não, eu não quero ser um desenvolvedor, eu quero ser um administrador de banco de dados, tranquilamente. Né? Você pode se especializar num banco de dados de ponta, por exemplo, o Oracle ou o SQL Server da Microsoft, né? Então, você pode atuar só nessas áreas, tá bom? Empresas também contratam somente administradores de banco de dados. Aí, se você não quer se envolver com desenvolvimento nenhum, né? Você quer ser um analista de sistemas, que é o profissional encarregado de levantar, documentar e validar todas as necessidades do usuário que devem ser implementadas por um novo software que será desenvolvido. Como assim? O usuário quer que eu desenvolva um sistema de vendas para a empresa dele. Ele fala assim, não, é só cadastrar meus produtos aqui e fazer a venda. Só isso. Só isso, pessoal, quando você for fazer um levantamento geral, você vai descobrir que tem muita coisa envolvida aí. E quem é que faz esse levantamento? É o analista de sistemas. O analista de sistemas é o profissional que vai chegar junto ao usuário e descobrir com ele o que ele quer, o que precisa ser feito, como deve ser feito, quando será feito, por quê, né? Quais são as informações que devem ser utilizadas para fazer isso aqui que você quer. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar algum relatório? Qual é a estrutura do relatório? E assim por diante. Então, o analista de sistemas é o profissional que levanta junto ao usuário quais são as suas necessidades, quais são os seus requisitos, o que ele quer que seja feito. Hoje eu estou atuando aqui, ó, nessa nova empresa que eu estou trabalhando, né? Que eu deixei o tribunal, que eu era desenvolvedor back-end, na verdade eu era full stack no Tribunal de Justiça, e hoje eu estou como analista de sistema, na verdade como PO, que é um analista de sistemas. Tá? Então, eu faço isso hoje, eu levanto junto ao usuário o que precisa ser feito, ou corrigido, caso já tenha sido feito, né? E passo para a equipe de desenvolvimento. Tá? Então, assim, se você faz o curso todinho, você não se identifica com o desenvolvimento, você pode ser um analista de sistemas. Aí você vai interagir, claro, com a equipe que está desenvolvendo, você tem conhecimento, mesmo você não trabalhando como desenvolvedor, você adquiriu conhecimento para dialogar junto com a equipe de desenvolvimento, para você entender o que eles falam e para você até mesmo se o programador fala, não tem como fazer isso aqui, tem. Eu sei que tem, tá? Isso acontece muito também. Às vezes a pessoa fala que não tem como, mas a gente sabe que tem. Tá bom? Outra área, gerente de projeto. Gerente de projeto é o profissional encarregado de planejar, conduzir e analisar os resultados da execução de um projeto, atentando-se aos custos, prazos, escopo, qualidade, equipes e as partes interessadas, todas elas, né, envolvidas no projeto. Então, quando eu vou desenvolver, por exemplo, nós vamos criar um software para fazer... Vamos criar um e-commerce para a empresa X que me contratou. Ok. Qual será o escopo desse e-commerce? Ou seja, o tamanho desse e-commerce? O que ele vai precisar fazer, né? Que informações que ele vai executar? Vai precisar gerenciar meios de pagamento digitais? Isso faz parte do escopo, tá? É até onde ele pode ir. Custos, né? Quanto é que isso vai custar? Eu vou precisar de uma equipe de tantos profissionais, eles vão receber tanto por mês, então isso aqui vai te custar tanto por mês. Prazo para isso. Gente, prazo. Quando vocês atuarem em desenvolvimento, vocês vão perceber uma coisa, o prazo de TI é algo complicado. Geralmente, a gente sempre fura nos prazos. Tá? Até que assim, uma rotina menor, né, uma alteração em algo que já está feito, acrescentar uma informaçãozinha a mais, mudar uma coisinha aqui, outra ali, é fácil. A gente dá um prazo mais preciso. Mas quando é algo maior,
dificilmente a gente consegue cumprir prazos, tá bom? E aí tem ferramentas de gerência de projeto focadas no cumprimento de prazos, né? Para que a gente, primeiro, não atrase, e se atrasar, que atrase o mínimo possível. Aí, quando você trata de custo, escopo e prazo, isso aí envolve também qualidade, porque se você tira de um, você acaba tirando de outro também, né? Por exemplo, você diminui o prazo, pode ser que você diminua a qualidade também, né? Ou se você diminui o custo, você acaba diminuindo a qualidade, tá? Essas variáveis aí, elas estão interligadas. Aí você gerencia equipes, né? Você gerencia pessoas, e cada pessoa é um mundo à parte, né? As partes interessadas são todos os que são beneficiados ou prejudicados, todos aqueles que são impactados pelo sistema. Quem contrata, quem vai utilizar, né? Quem vai acabar perdendo o emprego por causa disso, ou quem vai ganhar uma nova oportunidade para atuar no que vai ser feito. Todos aqueles que são direta ou indiretamente envolvidos num projeto, a gente chama de parte interessada, ou stakeholders. Vocês já devem ter ouvido falar dessa nomenclatura, tá? São todas aquelas pessoas que são envolvidas, impactadas, positivamente ou negativamente, por um projeto. E, finalmente, um analista de testes. Geralmente é um programador, é um desenvolvedor, ele tem conhecimento de programação, mas ele é um profissional que fica encarregado de planejar e executar os testes em um sistema. Ele não desenvolve o sistema, ele apenas testa. Tem o desenvolvedor lá, ou o front, ou o back, ou o full stack, que vai desenvolver e vai passar para o profissional encarregado de testar, né, o analista de testes. E ele vai criar as rotinas lá de testes, né? Teste de uma única unidade do sistema, teste de integração entre duas ou mais unidades, teste de cobertura, ou seja, para saber qual percentual do sistema todinho que foi testado, o que deixou de ser testado, bom? Aí, aqui no curso de análise e desenvolvimento de sistemas do IPOG, você vai ter conhecimento para atuar em qualquer uma dessas 8 áreas aí que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, o mercado de trabalho procura. Ó, o mercado de trabalho procura desenvolvedor front-end, back-end, full stack, mobile, administrador de banco de dados, analista de sistemas. Me procuraram para ser um desenvolvedor full stack. E aí, pela minha entrevista, e eles estavam precisando de um analista de sistemas, acabou me direcionando para cá. Ó. O mercado de trabalho procura gerente de projeto e analista de testes, tá bom? Tudo isso aí, o mercado de desenvolvimento está muito em alta hoje. Eu vou até... eu já estou até passando do meu tempo aqui, senão o Fabrício acaba não falando. Eu vou só finalizar aqui com esses 2 slides, né? Ó, historicamente, a gente tem um trabalho presencial, em qualquer uma das áreas, né? Vocês sabem disso. E o trabalho remoto começou a ganhar muita força com a pandemia. Antes da pandemia, eu já estava trabalhando remotamente, tá? Mas agora, com a pandemia, isso ganhou força demais. Porque o que o profissional de desenvolvimento precisa? De um computador e de uma conexão na internet. Tá? Ele não precisa sair de casa, enfrentar um trânsito pesado para chegar no trabalho, correr o risco de bater o carro dele, chegar estressado para trabalhar, ele pode trabalhar em casa, né? E outra coisa, as empresas estrangeiras, isso aqui é um ponto muito bom, pessoal, eu sempre falo isso aqui, as empresas estrangeiras estão buscando profissionais de desenvolvimento no Brasil já tem um tempo, para você trabalhar com remuneração em dólar. E elas costumam pagar aí por baixo, para começar, $15 a hora. Faz o cálculo aí para você ver quanto você tira, tá? E assim, $15 para começar, logo sobe para $20. Os profissionais, os desenvolvedores sêniores ganham aí $40 a hora, às vezes até mais, tá? Dependendo do que ele está fazendo. E essa informação aí embaixo, quem vai comentar mais ela vai ser o Fabrício. Eu só coloquei aqui, né, para chamar a atenção de vocês. Até 2025, haverá um déficit de 450 mil vagas de emprego. O Fabrício tem esses números mais precisos. Não preenchidas, hein?
levando-se em consideração o número de profissionais disponíveis no mercado e o número de vagas ofertadas. Hoje, mais de 100 mil vagas não preenchidas por ano, tá bom? Então, para vocês verem o tanto que o mercado de desenvolvimento de software está aquecido. E aí, para eu fechar aqui e passar a palavra para o Fabrício, olha só. Vocês viram quando a Ana comentou no início da palestra. Nós estamos no primeiro período, né, do nosso curso, ele começou agora em agosto. 25% dos nossos alunos já vêm de graduação em outra área, ou seja, eles estão querendo fazer uma migração de área, né, uma transição de carreira. Aí eu cataloguei com meus alunos, esses dias eu pedi para eles listarem para mim, né, quais são as formações que eles tinham. Olha só, a gente encontrou economista, advogado, formado em design de interior, relações públicas, arquivologia, engenheiro civil, administrador, relações internacionais, gestão comercial, ciências contábeis, engenharia elétrica e pedagogia. Olha só, o tanto de formação que nós temos aí com os nossos alunos, e esses alunos ainda têm uma vantagem, hein? Como eles têm conhecimento de outras áreas, eles como desenvolvedores, uma hora eles podem criar alguma aplicação na área que eles se graduaram antes, né? Na outra carreira que eles têm, que estão vindo para a computação, e eles podem criar alguma aplicação e nessa área que eles estão deixando e ganhar dinheiro com essa aplicação, tá bom? Softwares, por exemplo, softwares médicos, às vezes pode ter um médico que é programador. Eu já conheci médico programador, né? Há muito tempo atrás, que queria que eu trabalhasse junto com ele. Acabou não dando certo porque não chegamos no acordo, tá? Não deveria ser feito. Mas eu fui contactado para isso, trabalhar junto com o médico no desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, assim, 25% dos nossos alunos estão vindo, né, para uma transição de carreira. E, claro, muitos outros ainda virão, né, com o passar do tempo. Aí, pessoal, eu finalizo aqui a minha parte, passo a palavra para o professor Fabrício, senão eu vou comer muito tempo aqui da palestra, né? E vamos acabar não terminando no tempo, tá bom? Aí, obrigado a vocês. E, claro, conto com vocês aí, né? No próximo semestre, no primeiro período de análise e desenvolvimento de sistemas, não é isso, Ana? Com certeza, professor. Ok, então. Aí deixo para o Fabrício continuar agora. Pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Perfeitamente, professor. Perfeitamente. Boa Mais noite, uma... professor. Boa noite. Tudo bom, Ana? Tudo Então, bem, tá. professor? Vocês vão ligar a câmera hoje? A minha tá ligada. Ó, é a solicitação que eu faço todo dia para esse povo bonito ligar a câmera aí para a gente ver. Diga, mestre. Fabrício, só fazer um Diga. comentário. Um dos participantes colocou assim, já vi proposta bem melhor de $15 a hora. Danilo, $15 jogando por baixo, tá? Se a empresa não te conhece, não tem referência, ele está te contratando para começar agora, geralmente eles propõem por aí. Mas você pode ter certeza, com 2, 3 meses, você já vai estar recebendo mais do que isso, tá? Isso por baixo. Tem empresa que nem isso não oferta, já oferta lá em cima, tá bom? Então, beleza, pessoal. Pessoal, vocês estão vendo minha apresentação aí, né? Tá tranquilo? Alguém fala que tá Tranquilo, bem, por professor. favor. E aí, Perfeito. professor Então, Fabrício, saudade de você, ué. Ué, rapaz, tamo aí, ué. Matando a saudade de todo mundo. Liga a câmera aí pra ver quem é. Pessoal, vamos Ligado falar... desde o começo, é o Vinícius. Ah, é o Vinícius, é que tá aí, Vinícius. Olha só, rapaz. Acabou bom. Pessoal, eu vou estar comentando um pouquinho com vocês sobre esse processo de transição de carreira, tentando não repetir muito o que o professor Luciano falou, que ele deu uma explanada muito bem dinâmica, né, como sempre, né, em cima da nossa área. Bom, só que antes eu deixo uma pequena mensagem de uma pessoa não muito famosa, né, Albert Einstein, para vocês refletirem, tá? Porque geralmente quem está buscando a transição de carreira está com isso aí na cabeça, tá? Tá nesse quesito que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.
que acontece, né, nesse sentido? Se você está numa carreira e está pensando em ir para a área de TI, seja bem-vindo, tá? Eu vou passar para vocês algumas pequenas informações. Mas antes disso, eu vou deixar o meu LinkedIn para vocês aí, tá? E aconselho que quem não tem o LinkedIn, crie o LinkedIn. Se você tem, depois, procura lá, me adiciona, que eu adiciono na minha rede, vamos fazer um network, vamos fomentar o nosso network em cima disso daí, ok? Deu tempo para vocês anotar aí, pessoal? Deu? Eu pego depois e coloco no chat, professor. Perfeito. Pessoal, então, transição de carreira. Transição de carreira é quando o profissional decide mudar de área de atuação. Alguns de vocês, possivelmente, não são da área de TI, estão assistindo a palestra porque teve interesse ou no curso de ADS, ou no metaverso, ou porque está querendo fazer uma transição de carreira para a área de análise de desenvolvimento de sistemas, com interesse em atuar dentro do metaverso. Pode ser uma possibilidade, ok? Bom, aí vai a primeira pergunta que o pessoal geralmente faz. Como que eu vou fazer a tão sonhada transição de carreira? Esses tópicos aqui são tópicos genéricos, que qualquer pessoa que quer fazer a transição de carreira, o que ele tem que fazer? Bom, primeira coisa, você tem que atrair informação da área que você quer atuar. Se você está assistindo a palestra hoje, é que possivelmente você quer vir para a área de TI. Então, você está buscando informação. Faça cursos. Ponto-chave é isso. Você tem que fazer cursos para a área que você está querendo trabalhar, tá? Consiga experiência fora do trabalho. Aí fica aquele negócio, nossa, hoje eu sou administrador, mas quero migrar para a área de TI. Como que eu vou conseguir essa experiência? Uma das vantagens da área de TI é que você, num curso que você esteja fazendo, você consegue essa experiência. Você consegue aplicar ela muito rápido. Participe do processo seletivo. Por que você deve participar de processos seletivos? Mesmo que você reprove, é para que você comece a entender para que rumo você deve seguir, quais tecnologias você deve estudar, a empresa que você quer, tá? E como que você vai participar dos processos seletivos? No LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn é uma ótima rede para você começar a buscar essa questão de informações sobre a carreira que você quer e possivelmente participar dos processos seletivos. Lá no LinkedIn, para quem não conhece, lá tem como você colocar a opção que você está disponível para o mercado de trabalho. Então, todos os dias eu recebo uma média de 30 propostas, tá? Que eu vou olhando. Geralmente é 30, 30, 60, 30, 60, 30, 60, 90. Fica mais ou menos isso. Isso é todo dia, inclusive final de semana, dentro da área de tecnologia da informação, tá? Prepare-se financeiramente. Por quê? Porque hoje, se você... vou pegar o exemplo do administrador. Você está administrando uma empresa, você tem um salário de 5, 6 mil reais, você está fazendo um processo de transição de carreira, você está largando todo um know-how que você tem, você está indo para a TI. Inicial, você pode não conseguir ganhar aquele salário que você ganhava anteriormente, então você tem que se forrar um pouquinho para você não ficar muito assustado. Mas dentro da TI, a vantagem é que o ganho, dependendo muito de você, você consegue recuperar o seu salário. Bom, aí vai a pergunta. E para a área de tecnologia da informação? Né? Bom, como que eu vou poder migrar para essa área? Como que eu consigo ir para ela? Primeira coisa, independente da área que você vai atuar, se você vai atuar com desenvolvimento, com banco de dados, com redes, com segurança, com data science, com análise de dados e mais outras coisas que tem dentro da área de tecnologia de informação, você tem que aprender lógica de programação. Esse é o ponto-chave, tá? Por que você tem que aprender lógica de programação? Pode-se dizer que 100% dos processos seletivos caem perguntas relacionadas à lógica de programação. Ah, mas espera aí, eu vou mexer com rede, às vezes tem uma pergunta de rede dentro do processo seletivo que ela vai te levar a uma resolução de um pequeno problema de programação, certo? Escolha uma área e se aprofunde nela, tá? Como, por exemplo, desenvolvimento de software, que é o nosso foco hoje. Então, se você quer migrar para desenvolvimento de software, começa a
Escolha a primeira área e comece a aprofundar em cima dela. Começa a estudar coisas relacionadas a ela. Como? Escolha a tecnologia para você começar a estudar. Por que eu falo uma tecnologia? Uma tecnologia para nós, do desenvolvimento, eu vou chamar de linguagem de programação. O que é linguagem de programação? É um idioma que a gente, como desenvolvedor, que nós, como desenvolvedores, utilizamos para conversar com o computador no nível mais alto. Ou seja, eu escrevo instruções que o computador vai entender posteriormente. Ok? Então, você tem que escolher o idioma. Eu posso escolher 2, 3, 4, 5, 6, 10 linguagens de programação? Eu particularmente não aconselho. Eu aconselho, escolha uma e aprofunde muito bem nela, tá? Depois que você escolheu a tecnologia, já sabe lógica, começa a criar um portfólio. Aí no portfólio, aí você vai começando a colocar outras tecnologias, você vai montando o quebra-cabeça. Por exemplo, escolhi JavaScript. Perfeito. Aprender o mínimo possível da linguagem, você vai colocar HTML, CSS, começar a fazer o seu portfólio. Mas se eu escolher outra linguagem de programação que não seja para a internet, você vai criar seu portfólio do mesmo jeito. Outra coisa, crie uma conta no GitHub. O que é o GitHub? É um repositório. Na verdade, o GitHub hoje não é mais um repositório para projetos de software. Ele é uma rede social para desenvolvedores. Então, dentro do GitHub, você consegue fazer o seu portfólio, você consegue seguir outros desenvolvedores, você consegue participar de projetos de software. Tire certificações de produtos de tecnologia. É muito interessante você também, dependendo da área que você vai atuar, se você falar assim, eu quero atuar como desenvolvedor Java, existe a certificação em Java. Eu quero atuar como desenvolvedor .NET, existe certificações em .NET. Eu quero atuar como desenvolvedor de Python, existe as certificações Python. Se a tecnologia que você escolheu tiver certificação, é muito importante, interessante que você vá atrás delas. Participe de competições dentro da área que escolheu. Quando você está migrando de carreira, existem vários sites, exemplo de site, existe um site chamado Bcrawl, HackerRank, agora fugiu o nome do outro. Mas esses dois que eu comentei, eles têm vários desafios de programação, de várias linguagens de programação, de banco de dados. Então, você entra nas competições dentro dele e ele tem ranking. Ele trabalha com aquele esquema de gamificação. Então, você vai subindo no ranking. E detalhe, algumas empresas, de vez em quando, quase sempre, estão olhando esses sites aí em busca de desenvolvedores. Então, eles conseguem, se você está muito bem colocado, as pessoas começam a olhar com você com os outros olhos. E detalhe, muitas empresas que fazem processo seletivo pegam questões desse site ou utilizam esse site para fazer o processo seletivo. E o importante que eu comentei lá, né, que é crie uma conta no LinkedIn, tá? Crie uma conta no LinkedIn, comece a postar os seus projetos. Inclusive, Luciano, tem um aluno nosso que ele postou o projeto dele, projeto integrador, no LinkedIn. Ficou muito bom, viu? Então, ficou excelente o projeto. Você viu? Ficou muito bom o projeto dele. Ficou além do que eu estava esperando. Ficou perfeito. Bom, agora, por que TI? Eu não vou mentir para vocês, pessoal. É difícil. É difícil por quê? Pela quantidade de tecnologias que você tem que trabalhar hoje, tá? Quando a gente fala desenvolvedor de software, você não vai trabalhar apenas com uma linguagem de programação, você vai trabalhar com várias linguagens, você vai ter que ter conhecimento de banco de dados, você vai ter conhecimento de redes, você vai trabalhar com várias ferramentas, certo? Então, é difícil? É. Mas a dificuldade, ela pode ser passada pela insistência. Porque profissional de TI, ele tem uma característica que é assim, é um povo insistente. Por que insistente? É um pessoal que fica 1, 2, 3, 4, uma semana em cima de um problema até resolver. E o bom é que resolve. E o que as empresas querem? Querem pagar para que você resolva problemas, ok? Tem um montão de vaga. Vaga é o que mais tem, pessoal. Vaga, assim, se você for lá no LinkedIn procurar, você vai achar, assim, de cara, uns 200 vagas, dependendo da tecnologia. Procura vaga para Java, C#, JavaScript, front-end, back-end, full stack, rede, banco de dados. Você vai achar um monte de vaga. Vaga é o que mais tem, tá? Atualmente, estão pagando muito bem. Pegando a frase do professor Luciano, a fala dele,
relacionado à pandemia, o que acontece? Veio a pandemia em 2019, começou tudo aquilo, 2020 estourou, certo? O que aconteceu? Tivemos que ficar presos dentro de casa durante assim, quem podia ficou preso dentro de casa. Mas as pessoas, o ser humano em geral, ele não parou de comer, não parou de beber e não parou de ter o seu entretenimento, correto? Ou seja, iFood bombou, Netflix, Amazon, Disney, vários serviços de streaming bombou, ensino à distância bombou, a ferramenta Zoom bombou, ou seja, tudo quanto é coisa relacionada à tecnologia teve uma busca frenética por profissionais. E o que aconteceu? Não tem profissional no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, eu fiz faculdade lá em 2002, certo? Quando eu comecei a fazer faculdade, deu 5 turmas com 70 alunos na minha turma. Depois que eu formei, entrei no mercado, fui atuar como professor durante bastante tempo, e durante um tempo eu via bastante turmas formando. De 2010 até agora, o número de faculdades de TI reduziu drasticamente e a procura também diminuiu. Só que o que está acontecendo agora? Todo mundo está querendo vir para a TI. Por quê? Por causa disso, olha, falta de profissional. E o melhor de tudo hoje depende de tecnologia. Se depende de tecnologia, eu vou precisar de quem? Vou precisar de profissional para me dar um suporte, para resolver problemas, para criar coisas para mim. Então, a tecnologia hoje, pessoal, ela tá implícita em tudo. Ou seja, se não fosse a tecnologia, nós não poderíamos estar tendo essa conversa aqui nesse momento. Né? Vocês me vendo, muitos com a câmera desligada, que seria interessante ligar para a gente ver a beleza de todo mundo, né? Que é bom. Muita gente com a câmera ligada, mas se não fosse a tecnologia, nós não poderíamos estar tendo esse bate-papo, essa conversa, esse relacionamento que a gente tem. E, o mais importante, a tecnologia, pessoal, ela veio para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a tecnologia, ela não veio para dificultar a vida, ela veio para facilitar. Se você imagina você antes de 2008, fazendo uma ligação via celular, como que era? Você tinha um tijolola, um celular pesado, correto? Você ligando numa pizzaria para fazer o pedido de uma pizza. Você ligava, ficava ali na linha de espera daquela forma. Você ir numa locadora, eu vou falar pegar um DVD, eu não vou falar uma fita de vídeo, porque eu não entrega a idade, né? Mas você ia no locadora pegar um DVD. Aí você chegava para pegar o DVD do lançamento, o que acontece? Você entrava na fila de espera, porque chegava 10 DVD, chegava 30 pessoas para pegar. Ou seja, você ia assistir Crepúsculo, né? Titanic, você ia entrar na fila de espera. Hoje não, hoje você faz o quê? Você chega em casa, acabou de sair, como é que é o nome do filme? Fugiu aqui agora. Gente, o filme do Tom Cruise que saiu agora, como é que é? Top Gun, certo? Saiu o Top Gun, quero assistir. Dia 22, estou esperando na Paramount. Saiu, vou lá, vou assistir. Não vou pegar fila, não vou fazer nada. Então, se a gente parar para pensar, a tecnologia ela veio efetivamente para melhorar a qualidade das nossas vidas. Isso, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, no nosso caso, do nosso Brasilzão, a nossa população, nós estamos envelhecendo cada vez mais e estamos ficando cada vez mais dependentes de tecnologia. Hoje a gente tem carro que anda sozinho, tem drone que faz entrega para você, tá? Ou seja, dinheiro já não existe mais. Hoje você faz Pix para tudo quanto é lado, né? Comida utilizando recurso tecnológico, o pessoal lá em Israel, se eu não me engano, conseguiram fazer um bife de salmão, um filé de salmão, a mesma coisa, usando tecnologia, né? Hoje você consegue pegar uma figura de um brinquedo, com impressora 3D, você imprime o brinquedo. Então, são coisas que a tecnologia está nos trazendo, a cada dia ela está chegando cada vez mais. E o que acontece? Cada vez mais nós temos menos pessoas para trabalhar com isso. Bom, aí vem aquele negócio, fazer ou não uma faculdade de TI. Esse é um tópico. O que acontece? Existem algumas pessoas, como eu vou falar para você, algumas pessoas que gostam de falar bastante em rede social, em YouTube. E o que acontece? Então, fala, não compensa fazer uma faculdade de TI. Né? Porque eu fui fazer uma faculdade de TI e não dei conta. Né? Ou, de repente, a pessoa fala, mas teve Steve Jobs, Bill Gates e o Mark Zuckerberg, né, para fazer a faculdade.
largaram. Aí eu penso o seguinte, olha, infelizmente, aqui no nosso Brasilzão, um ano de Harvard equivale a uma graduação, especialização, mestrado nosso, né? Então, o cara, com um ano que ele largou lá, depois que ele estudou pra caramba, que a gente demora um determinado tempo para chegar. Fazer uma faculdade hoje é um diferencial? Aí você pode estar pensando, não, mas eu vejo nessa área de TI um monte de oportunidade que não exige o diploma. Perfeito. Mas o critério de desempate, lá na ponta, é o diploma, certo? E tem muita gente com diploma. E tem muita gente sem. Mas na hora que chega na hora que o contratante está lá, dando uma olhada, e fala, cara, eu vou pegar esse cara que é graduado. Por quê? Eu vou pegar o cara que é graduado? Pelo seguinte, essa pessoa que graduou, ela praticou algumas coisas que dificilmente uma pessoa que estuda sozinho ou fica fazendo muito curso não praticou, que se chama a empatia e a antipatia. Vocês sabiam disso? Quando você faz uma faculdade, você pratica constantemente isso. Por quê? Porque você tem que olhar para a cara do professor, né? Você tem que escutar o seu colega do lado, você tem que fazer um trabalho em grupo, independente se é presencial ou à distância. Você passa por isso. Então, chega lá no escurinho do cinema, lá, quando ele vai decidir, olha, esse cara aqui é muito bom, mas esse aqui tem uma graduação. E os dois são equivalentes, né? Tem o mesmo conhecimento. Eu vou pegar o cara que é graduado. Então, tem esse detalhe que poucas pessoas falam. E, para você ir subindo dentro da área, o diploma, ele faz uma diferença. Um diploma de graduação, um diploma de pós-graduação, um diploma de mestrado, ele vai fazendo a diferença para você ir subindo em cima disso. Tá? Mas é óbvio que não só o diploma, você tem que fazer o diferencial também. Você tem que ser uma pessoa que estude, que se atualize, que seja uma pessoa que converse. Ok? Bom, aí observação final, o mundo moderno não poderia existir sem o software. Verdade seja dita. Hoje, pessoal, é tudo software. Dificilmente a gente está conseguindo diferenciar a software e hardware. Antigamente a gente brincava, software é a parte que a gente xinga e hardware é a parte que a gente chuta, né? Mas existem alguns livros, um livro, se eu não me engano, do Anderson Tannenbaum, que é um clássico, lá ele já coloca bem assim, é complicado você separar hoje o que é software, o que é hardware. Hoje você tem roupas que tem software dentro da roupa, o tal dos vestíveis. Então você tem relógio, ou seja, você tem relógio, você tem tênis, você tem brinco, mais algumas coisas, né, que para quem está andando dentro desse mundo da tecnologia já deve ter ouvido falar. Então, pessoal, tecnologia e software está dentro de tudo hoje. Bom, aí é outra pergunta que deve estar passando na cabeça de vocês. E a bolha da TI estourou? Você está vendo, nossa, mas o Facebook mandou não sei quantas mil pessoas embora, o Elon Musk comprou o Twitter, mandou não sei quantas mil embora, a empresa X, a Netflix está mandando um monte de pessoa embora. Aí você tem que pensar o seguinte, dentro disso aí, eles contrataram muitas pessoas que não são efetivamente na área de TI. Vocês concordam comigo? Eles contrataram pessoas para recrutamento, contrataram pessoas para gestão de para assistentes, etc. e tal. Eles estão mandando embora? Estão, está acontecendo. Está indo embora profissional de TI? Também? Também está. Mas o que acontece? Teve o boom, contrataram muito e os bons estão ficando. Certo? Então, ou seja, e apesar disso tudo, desse boom da tecnologia que teve, a bolha estourou, eu tenho algumas notícias para vocês, são notícias recentes, tá? Fiz uma consulta no Google hoje, usando a tecnologia, e peguei algumas coisas. Bom, o que ele diz aqui, ó, né, do UOL? Precisamos furar a bolha para lidar com o apagão tech, diz especialista. Aí ele coloca ali, ó, até 2025, o Brasil deverá passar pelo apagão tech, um déficit de 420 mil profissionais no setor de tecnologia. Isso para o mercado local. Por quê? O professor Luciano fez uma ponderação muito inteligente, muito boa também, a questão das empresas de fora. Tem colegas minhas que trabalham com essa questão de headhunter, tá? Então elas comentam o seguinte, olha, às vezes um empresário de um outro país, ele está achando muito mais interessante contratar um brasileiro pagando $5.000 para ele por mês, do que pagar 10 para uma pessoa do seu país. Ou pegar a pessoa e levar para lá. Ou seja, então tem os dois lados da moeda. Ele economiza, paga-se bem para nós aqui, você trabalha e você ganha em dólar. Então, se você pegar 5.000 vezes 5 pontos, vezes quase R$6 chegando, você vai ganhar um bom dinheiro em cima disso daí.
Temos mais uma notícia. Apagão profissional de TI no Brasil estima demanda de quase 800 mil especialistas até 2025. Aí eu estou falando de pessoas especializadas, que aqui eu tenho profissionais genéricos, estou falando de pessoas especializadas. Aí uma pessoa que vai trabalhar muito com o famoso sistema legado. Tá? O que acontece? Hoje, as pessoas estão querendo entrar na área de tecnologia e querem mexer apenas com as tecnologias da moda, certo? O que acontece? Tem muita gente mexendo com as tecnologias da moda, mas esquece do chamado sistema legado. O que são sistemas legados? São sistemas que já têm mais de 10 anos de vida. E software, pessoal, a gente não joga fora, tá? Principalmente para quem já comprou um software anterior. Então, esses softwares são difíceis de você dar manutenção. Por que são difíceis? Porque são tecnologias que já foram, que nenhuma instituição, nenhuma faculdade ensina, você já não acha curso fácil, como, por exemplo, o COBOL. É uma tecnologia que te paga muito bem. A linguagem Java, que é uma linguagem nova, ela desde 95, né? Não se está achando profissional Java dentro do mercado também para trabalhar. Então, essas estimativas que eles vão colocando aqui, e vai piorando, tá? Olha ali, apagão profissional de TI preocupa empresas e Brasil perde competitividade, certo? Ou seja, se a gente pegar quem está em sala de aula há algum tempo e fazer uma reflexão, que foi a reflexão que eu fiz, o que eu observei? De 2010 para cá, a quantidade de alunos que buscavam curso de tecnologia diminuiu bastante. Só que a quantidade de alunos diminuiu, mas a quantidade de pessoas que usam tecnologia estão cada vez mais. Você está cada vez mais usando tecnologia. Se você parar para pensar bem, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está envolto por tecnologia, certo? Apagão de profissionais de TI e os riscos para a economia brasileira. Ou seja, e olha só, ó, as datas são, vou pegar as datas aqui. Essa daqui é de hoje, 31/8/2022, tá? Essa daqui é de 31/8/2022 também. 24/7/2022. Essa aqui é do ano passado. E eu tenho essa daqui. Essa daqui eu acho muito interessante. Tá? O Sérgio Paulo Galindo, presidente executivo da Brascom. Ele fala que o déficit vai chegar a 500 mil até 2025. Certo? Então, pessoal, essa procura por profissionais, ela vai ser cada vez maior, tá? A única forma de acabar a procura de profissionais, que eu brinco bastante, é se nós tivermos um evento tipo The Walking Dead. Cair a energia elétrica acaba e acaba tudo. Só dessa forma. Caso contrário, sempre vai ser mais necessário você usar a tecnologia. Só para te dar um exemplo. O seu carro que você tem hoje, seu carro popular que você tem hoje, ele tem tecnologia em volta, tá? Ele tem sensores. Exemplo, um Argo 1.3, ele tem mais de 100 sensores em cima do carro. Ele tem um computador de bordo, ele tem um sensor para verificar o pneu, a calibragem do pneu, para te avisar que o pneu está furado, sua porta está aberta, sua porta está fechada, se o combustível está acabando. Então, o carro tem uma quantidade enorme de sensores. O seu celular, ele tem um monte de sensores. E o que esses sensores fazem? Eles geram dados. E esses dados, eles têm que ser processados. Só que eu preciso de pessoas para escreverem código, para poderem pegar esses dados e me dar uma informação. Tá? Bom, e por final, tem o metaverso, que é mais uma novidade da área de TI. Que o que está acontecendo hoje? Né? Com esse advento de... Como eu vou falar para vocês, das pessoas ficarem em casa durante a pandemia, o pessoal da Meta, dona do Facebook, tá, resolveu criar o metaverso, que é um lugar para você se comunicar virtualmente, tá? E precisa de profissional também. Lá dentro precisa de profissional de arquitetura, precisa de vendedor de terreno, precisa de administrador, precisa de criador de avatar, e você tem que lembrar que tudo isso é software, tá? É um software que existe, que vai te mandar um mundo virtual para que você possa viver dentro desse mundo virtual. Existem algumas pessoas que eu conheço que entraram no mundo virtual, algumas gostaram, outras não gostaram. Isso vai de acordo com o cliente.
Para quem é um pouco mais antigo, vai se lembrar do jogo chamado SimCity, né? Que era um simulador de mais ou menos o metaverso antigamente. Só que hoje tem tecnologias mais, como se diz, é igual o óculos 3D que você coloca, você se sente lá dentro do metaverso, tá? Então, o metaverso tem várias oportunidades, como eu comentei com vocês. E o tal do desenvolvedor de software entra aí também. Ou seja, o aluno fazendo um curso de ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, consegue aprender tecnologias úteis que podem colocá-lo dentro do metaverso. Não apenas como um usuário, mas como um desenvolvedor. Outro exemplo também de um jogo que o pessoal utiliza bastante é o tal do Minecraft, tá? Você constrói, tem gente que ganha muito dinheiro fazendo pequenos mods que a gente chama são pequenos pedaços de código ou pequenos mundos dentro dele, né? Então, as pessoas ganham muito dinheiro fazendo isso também. Ou seja, na área de tecnologia, pessoal, hoje, o que mais tem são opções para você ganhar dinheiro. E se você pensar, nossa, mas se eu não chegar no nível do metaverso, ou eu estava lendo na internet, como o Facebook está mandando muita gente embora, o metaverso não pegar, para onde que eu vou? Desamparado você não fica, gente. E você pode ser um desenvolvedor de software comercial, um desenvolvedor de software hospitalar, um desenvolvedor de software para carro, um desenvolvedor de software para TV digital, desenvolvedor de software, até para computador você pode fazer software também, certo? Então, você pode programar para o que você quiser, né? Pegando a fala lá de cada das profissões, do desenvolvedor front-end, para dar um exemplo. Todos vocês que têm um celular ou têm um Smart TV, vocês estão tendo contato com o trabalho do desenvolvedor front-end, tá? Aquilo que aparece para vocês na tela da televisão, foi o desenvolvedor front-end, usando algumas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, como front, ele carrega para vocês informações. Aquela questão de quando você seleciona o filme, ele vai carregar, aí ele vai pegar o trabalho do desenvolvedor back-end, uma aplicação feita lá atrás em Java, em JavaScript, em PHP, ela vai carregar aquela informação toda para você. E quando você está carregando aquele vídeo lá, um profissional de banco de dados, ele teve o carinho de organizar tudo para você lá atrás, para que a informação chegue para você mais rápido, para que na hora que você faça o login, né, aquela tela do front-end, você coloca suas informações e dependendo da aplicação que você tem, você vai na televisão, ela te pede um código que você tem no celular ou no computador, confirmar aquele código, para você acessar aquela informação. Então, o que acontece? Eu tenho um profissional front-end, eu tenho um back-end, tenho um profissional de banco de dados lá atrás. Aí eu tenho quem mais? Eu tenho um profissional de redes, que é a pessoa que teve todo o processo de pensar como a informação vai chegar até você. Você tem um profissional de análise de sistemas, que pensou o sistema, e assim vai indo. Certo, pessoal? Pessoal, o que mais tem para o profissional hoje de TI oportunidade? E detalhe, independe da idade, tá? Então, independente da idade, você consegue entrar na área. Vou finalizar, porque eu não vou falar até amanhã, gente. Maravilha, professor, foi muito bom. Muito obrigada, viu? Gente, antes de abrir para as perguntas finais aí para os professores, eu queria adentrar um pouquinho, né, sobre o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas aqui do IPOG, falar um pouquinho para vocês sobre o formato dele. Análise e desenvolvimento de sistemas aqui, ele tem uma duração de 2 anos e meio, são 5 períodos de curso. A gente traz ele para vocês no formato de aulas remotas, então são aulas ao vivo, com essa mesma interação que a gente está tendo aqui agora. Vocês vão ter interação com os professores, com os colegas do Brasil todo. Como foi colocado, hoje as empresas contratam muito para trabalhar remotamente, então vocês garantindo um networking a nível Brasil com os demais colegas é super importante, né? Caso surja uma oportunidade para você na área, você pode trabalhar remotamente, então ter um networking aí com colegas do Brasil todo é bem importante, tá? As aulas são ao vivo durante 3 dias na semana. As aulas são ao vivo durante os dias de terça, quarta e quinta-feira, de 18h45 até aproximadamente 22 horas. Segunda e sexta vai ficar exclusivo para a postagem de material dos nossos professores no sistema, tá? As aulas, elas ficam gravadas, então caso vocês queiram rever conteúdo, caso vocês não consigam acessar a aula ao vivo, vocês têm a oportunidade também de acessar essas gravações sem ser prejudicado em relação ao conteúdo ou então a faltas, tá? Porque a gente entende que
por ser um formato ao vivo, à noite, às vezes alguns alunos não conseguem de forma alguma acessar, então a gente disponibiliza também as gravações, ok? A gente traz alguns benefícios para vocês aqui no IPOG, além da aula ao vivo, que para mim é o maior diferencial dessa graduação hoje. A gente traz um curso de português, um curso de inglês que vai do básico até o avançado. Os professores podem falar mais para vocês que o inglês é imprescindível para essa área de tecnologia, vocês vão usar demais, então vocês têm um curso de inglês do básico ao avançado disponível. A gente libera também acesso a módulos de pós-graduação para que vocês participem como aluno ouvinte, então uma graduação super completa. E aí, o melhor de tudo, a graduação está com um custo-benefício incrível, e se vocês quiserem mais informações, como valores, a grade curricular, eu estou à disposição, tá? A turma, como eu antecipei para vocês lá no começo, ela vai iniciar em fevereiro, porém o processo seletivo já está aberto, então vocês já conseguem garantir as vagas na turma a partir de agora, ok? Eu vou ficar disponível para toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu contato está no chat, eu mandei também aí durante o evento, mensagem para vocês no WhatsApp, vocês têm o meu contato, pode ficar à vontade para me chamar lá que eu estou disponível, tá? E agora a gente vai para as dúvidas. Aproveito o momento para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à graduação, e o chat está disponível. Quem quiser abrir o áudio, perguntar, levantar a mão, mandar no chat, está à disposição, tá? Esse silêncio me mata, gente. Vamos perguntar, gente, fica à vontade. O curso é totalmente EAD? Pergunta do Danilo. O professor Luciano responde. Ou a Ana. Quer responder ou não quer que eu Pode, responda? pode falar, professor, à vontade. Bom, nós não temos momento presencial em sala de aula física, né? O curso é realmente totalmente EAD. Só que qual a diferença do curso EAD que nós ofertamos para outros cursos EAD que existem por aí? Nós temos a aula, do jeitinho que foi ministrada aqui a palestra, os professores ministram a aula dos dias de terça, quarta e quinta-feira. Os dias de segunda e sexta-feira são para que o aluno estude o chamado conteúdo assíncrono. É aquele conteúdo que é postado pelos professores para o aluno continuar seus estudos, né? Então, é totalmente EAD? Sim, mas com aulas remotas em tempo real. Não é simplesmente a gente postar o conteúdo lá e o aluno, né? E deixar o aluno a Deus dará, não, tá? Vocês têm o acompanhamento dos professores, sim, durante toda a semana, tá bom? E terça, quarta e quinta, aula normal, via Zoom. E segunda e sexta, acessar os conteúdos assíncronos para continuar os estudos. Tem a pergunta da Tamires. O curso é gratuito? Não, Tamires, o curso ele tem um custo-benefício que está muito acessível e eu vou ficar à disposição, eu fico muito feliz em falar com você, apresentar para você a nossa proposta de investimento, que levando em consideração hoje toda a qualidade que o nosso curso apresenta, eu tenho certeza que vai te chamar muita atenção. Bom, tem a pergunta do Alisson, eu vou responder ela, tá? Porque eu faço isso, só que eu tenho carteira assinada em outros lugares. No caso do Alisson, ele é concursado, né? Ele é concursado não pode ter carteira em outro lugar. Trabalha só 6 horas, e não está ganhando dinheiro porque não quer. Alisson, sim, você pode fazer software e vender. Exemplo, você pode ser um desenvolvedor para dispositivos móveis, postar nas lojas, e caso seu aplicativo tenha sucesso, você pode ganhar dinheiro, tá? Tem empresas que trabalham com conceito de projeto. Você recebe por projeto. Então, você sim, você tem a Orkana que trabalha com freelance. É um exemplo que você pode pegar para isso aí, para você não ter a carteira assinada, ok? O Cristiano Moreno tem uma pergunta, eu não entendi muito bem. Não. É AD interativo que chama? Ele fez um comentário, né? Porque a gente Ah, falou que era o formato, é AD, mas Foi é uma remoto, né? afirmação. Isso, exatamente. tá certo. Então, só complementando a resposta, no curso você consegue praticar empatia e antipatia, tá, pessoal? Pelo professor e tal, tudo isso, que a gente se vê. Pode o pessoal não ligar a câmera, mas tudo bem.
O Bom, Pedro havia perguntado aqui se o curso está começando do primeiro semestre ou eles vão entrar em uma turma em andamento. Vocês começam do zero, pessoal. Se vocês forem fazer aproveitamento de transferência, enfim, de uma outra graduação, vai depender muito da análise de grade do nosso coordenador, professor Luciano, e aí vocês entrariam, né, na turma que está em andamento. Se não, se for começar do zero, a turma começa do primeiro semestre, normalmente, tá? Pedro, quantas horas de aula por dia? As aulas, elas vão ao vivo, do horário de 18h45 até as 22 horas, de terça a quinta-feira, tá? Isso, no mesmo momento, o professor vai postar material para vocês dentro do portal do aluno, então é realmente uma aula bem interativa e bem completa. Simone, é graduação. Você vai ter o título ao final de 2 anos, no tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Simone, deixa eu só complementar a pergunta da Simone, já aproveita e responda da Stephanie também. Curso de graduação, nós temos duas modalidades, tá? Bacharelado e tecnólogo. Bacharelado são aqueles cursos de 4 anos, 5 anos. Tecnólogos são cursos feitos para duração rápida, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não passam daí, tá bom? Diferenças. Curso de bacharelado, você vê disciplinas afins e disciplinas não afins. Por exemplo, você estudar economia, contabilidade, administração, no curso na área de TI. No curso de tecnólogo, geralmente essas disciplinas não são ministradas, ele é totalmente focado nas matérias fins. Tá? No curso de bacharelado, primeiro, 2 disciplinas de computação e 5 disciplinas que não são de computação. E vai. Aí lá pelo terceiro, quarto período, que realmente afunila e começa a focar só nas disciplinas afins. Tecnólogo não, você já começa com todas as disciplinas afins. Tá? A pergunta da Stephanie, se é reconhecido pelo MEC, deixa eu explicar, Stephanie. Todo curso de graduação, seja bacharelado, seja tecnólogo, ele não começa reconhecido, ele começa autorizado. Como é que funciona o processo de autorização e reconhecimento do MEC? Quando a instituição quer ofertar o curso, ela passa por uma avaliação do MEC para autorização do curso. E nós recebemos autorização com o conceito 4, conceito que vai até 5, tá bom? Já começamos com o conceito 4. Quando a primeira turma vai formar, aí vem uma nova visita do MEC para fazer o reconhecimento do curso. Isso é para todos os cursos de todas as áreas, em todas as instituições, tá? É assim que funciona. E aí, como o reconhecimento vem quando a primeira turma vai formar, quando a primeira turma se forma, o curso já é reconhecido. Você já recebe o diploma normalmente, tá bom? Isso acontece em todas as instituições e em todos os cursos de todas as áreas, tá? É assim que funciona. O curso começa com autorização e ali no período, no semestre em que a primeira turma vai formar, vem a comissão do MEC e faz o reconhecimento do curso. Professores. Oi? Desculpa, professor, pode terminar. Tá. E eu creio que... Deixa eu ver a pergunta. Essa é a primeira turma ainda, Stephanie. Tá? A primeira turma. Começamos agora em agosto. Nós recebemos a autorização em fevereiro, saiu a portaria do MEC em abril. Mesmo estando autorizado, a gente tem que aguardar a portaria do MEC. Saiu a portaria do MEC, a instituição pode ofertar o curso. Aí ofertamos para começar em agosto. Desculpa, professor. Pode Eu falar, tive Ana. uma pergunta que foi direta aqui para mim no chat, não tem o nome, mas perguntou se existe alguma parceria para estágio. Parceria para estágio? Ainda não Eu acredito firmamos... que tenha sido entre o IPOG e alguma empresa que oferte alguma vaga. Eu já posso assinei responder, contratos de professor, também. estágio. Você pode? Posso. Aqui no IPOG, a gente trabalha com diversas empresas parceiras, pessoal, e aí a gente divulga sempre vaga de estágio nos grupos da turma. Então, sempre que surgir alguma oportunidade, eles mandam muito, a gente vai divulgar para vocês no grupo da turma.
tá? Mas parceria direta, exatamente, a gente não tem. A gente não tem uma empresa que forneça estágio para os alunos do IPOG, por exemplo, se é essa a pergunta, entendeu? Essa parceria. Tem a pergunta E- do Bruno é, aqui também, se terá módulo no curso voltado para automação de processo. Não, automação não. Isso se ele estivesse referindo à automação com microcircuitos, não, tá? O curso ele é focado para desenvolvimento. Automação de processo, eu posso responder de outra forma. Todo processo realizado por alguma empresa que pode ser automatizado, ele vai ser automatizado através de um software, tá? Mas não para rodar em um dispositivo de microcircuito, por exemplo, tá? Eu acho que ele quis se referir a algo mais da área de engenharia elétrica, e não, realmente não. Obrigada, professor. Aí, ó, a resposta do Danilo, ó, se colocar no LinkedIn, que é da área, tem toneladas de empresas que pegam, realmente, tá? Eu acho que a preocupação com estágio não precisa ter, não. Não Vocês mesmo, podem ter gente, certeza. verdade. Gente, e estágio tem, tá? Dentro da área de TI ainda não está faltando profissional, por mais que você saia catando daqui e dali uma informação, né, ou outra, vaga tem. E eu vou aproveitar, vou responder a pergunta do Danilo. Danilo, não só o canudo, tá? O canudo, tem muita gente que tem canudo, mas infelizmente não consegue entrar no mercado de TI. Eu falo isso até pela minha turma. Muita gente formou comigo, formou posteriormente comigo, eu formei muita gente aí. Você tem que levar o curso muito a sério. O curso ele tem que ser levado ali realmente. Ah, beleza. Mas é isso mesmo. O canudo ele faz o diferencial. Tá? Porque, como tinha Professor, completado. professor, Diga. boa noite. Boa Ó, noite, vê Thiago. só, uma pessoa que faz gestão de sistema da informação, ela pode atuar na área de metaverso? Pode. Pode, né? Agora, um gestor do sistema de informação, ele não pode desenvolver, não, né? Pode. Já, Só se ele fizer uma especialização. não, não. A área de TI, ela é diferente da área de engenharia. Ela ainda é. Por quê? Deixa eu só tentar explicar para vocês uma coisa. Há muito tempo a gente escuta a questão da, como é que fala? Do governo, como é que é? A regulamentação da profissão do profissional de TI, certo? Então, eu escuto isso desde quando eu comecei a mexer com TI. Eu comecei a mexer com TI lá em 96. Acabei de entregar a idade, né? Eu escuto isso desde 90, Fabrício. Pois é. O que acontece? Então, eles queriam regulamentar a profissão de digitador. Digitador não existe mais. Tempos atrás, eles queriam regulamentar a profissão de web designer. Não existe mais web designer. O candidato que ganhou as eleições agora, ele falou que vai regulamentar a profissão de desenvolvedor de software. Eu não sei como, falar a verdade. É impossível você regulamentar essa profissão. Por quê? Porque, assim, você formou em TI, você pode desenvolver software médico, software para consultora, software para empresa de máquina lavar roupa, software para ar-condicionado, software para carro. Não tem assim, para você assinar o projeto, ainda não tem nada que regulamente, certo? E tem profissional demais na área. Exemplo, né? Por exemplo, eu sou formado em análise de sistemas. Eu atuei como professor, atuo como professor, certo? Trabalho como desenvolvedor, como analista de sistemas, mas basicamente eu sou um desenvolvedor full stack, trabalhando onde na empresa que eu trabalho hoje. Já desenvolvi software para dispositivos móveis, para dispositivos da IoT, já fiz jogo para a área de saúde, que inclusive foi meu projeto de mestrado, usando o Microsoft Kinect, né, aquele só captura de movimento do Kinect. Já fiz jogos. Então, assim, dentro da área de TI, você tendo a formação, você consegue atuar em qualquer área. O que pode acontecer é concurso público. Tem concurso público que é muito específico, tá? É muito específico.
De repente, eles estão querendo contratar um cientista da computação, mas é muito específico, coisa que é raro acontecer. Aí sim a formação tem que ser naquilo. É igual engenheiro, está contratando engenheiro civil. Não adianta chegar lá com engenheiro eletricista, engenheiro de automação, tem que ser engenheiro civil. Fabrício, Diga. e no tribunal estava com edital de concurso para esse ano, e na área de TI não era só uma das graduações, tinha várias alternativas de graduação na área de TI. Só que, como eu deixei lá, eu não deixei de acompanhar para saber como que está. Tá? Mas não é uma única, não. Eles abrem um leque para várias formações. Certinho. Mais Pessoal, alguma pergunta? se não tem mais pergunta, eu vou embora. Ganhei um puxão de orelha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. De toda forma, eu vou deixar 1 minuto de silêncio aqui para quem quiser se manifestar. Qualquer coisa, pessoal, pergunta lá no LinkedIn depois. Se tiver para me responder, eu posso responder. Pergunta técnica, tá? Pessoal, Só vou fazer reforçando o nada. link. Professor, Pode perguntar. eu tenho outra pergunta, vê só. Nessa área de gestão da informação, de análise e desenvolvimento de sistema, as empresas hoje em dia, elas contratam pessoas que tenham uma idade mais baixa ou com idade avançada, assim, porque eu conheço várias pessoas que têm interesse de fazer o curso, mas dizem que não faz, porque assim, já tem mais de 45 anos, entendeu? Aí, como funciona? Responde, professor, se não quer que eu responda essa daí. Pode responder, Fabrício? Pode. Pessoal, o que acontece? Como está faltando o pessoal mais novo para entrar dentro do mercado, as empresas, tem muita empresa que está começando a olhar o pessoal com mais idade para contratar, tá? Tem a possibilidade, sim. Idade não é impeditivo, tá? O que acontece? Você tendo vontade, você consegue fazer. E detalhe, você indo para a área de desenvolvimento, você também não precisa ser empregado, não. Você pode fazer no seu sistema, principalmente se você tiver uma outra formação. Se você tiver uma ideia de um aplicativo para celular, você pode fazer uma empresa em cima dele. Se você tiver a ideia de um software, de repente você trabalha como exemplo. Hoje eu sou a pessoa auxiliar de limpeza, mas de repente ele tem a ideia de um software para melhoria da distribuição dos produtos. Ele pode criar o software e ganhar dinheiro. Idade nunca foi impeditivo para ninguém, certo? Não fica com isso na cabeça, não. Vai, faz, mete bronca e vai embora. Fabrício, Opa, com questão de idade, eu não vou nem falar a minha idade, não, mas eu acabei de trocar de emprego agora, tem 1 mês e meio, né? Menos que isso. pois é, assim, eu saí da sala de aula depois dos 40 que eu fui para o mercado, efetivamente atuar no mercado. Eu estou com 46 anos hoje. Tem 3 anos Mas que eu estou assim, efetivamente atuando na área. licença, professores, mas assim, tipo assim, para quem está começando, que já tem uma idade mais avançada, sei lá, 50 anos, por aí, vocês acham que fica um pouco mais difícil? Ou hoje em dia as empresas não estão muito ligando para esse detalhe da idade? Thalita, a gente está chegando no momento que, assim, a empresa não está podendo escolher muito, não. Certo? Se vocês acompanharem efetivamente o que vem acontecendo, o que aconteceu nesse país de 2002 até agora, Tá acabando, assim, meu bem. né? Se você acompanhar isso daí, você vai ver que as pessoas com idade um pouco mais avançada tá tendo uma busca, assim, as empresas estão começando a olhar para essas pessoas com outros olhos. Porque o pessoal mais novo não está, como se diz assim, conseguindo atender as demandas, porque você tem que ter responsabilidade, você tem que ter maturidade, principalmente para cargos mais de chefia, tá? Então, eu acho que é a opinião pessoal minha, eu acho que você não investir por causa da idade, para com isso. Isso é quando a pessoa tem mais de 50 anos. Isso lá na época da minha avó, que a pessoa pegava, aposentava e ficava quieta.
Hoje não. Hoje trabalha gente comigo lá com quase 60 anos, desenvolvedores. Vou soltar um palavrão, tá, pessoal? Depois vocês cortam. Fodásticos. Os caras são top demais da conta e são pessoas com mais idade. Né? Então, acho que isso não pode pensar desse jeito, não. Entendi. Obrigada, professor. Pessoal, eu vou reforçar no chat a questão do certificado, tá? Vou encaminhar o link novamente para quem não preencheu. E estou deixando também o contato da Ana para quem quiser receber mais informações do curso ou também sinalizar aí no chat que ela já chama todo mundo. Gente, E eu vou só para finalizar aqui, atrapalhando a Ana, coloquei no chat uma reportagem da revista Exame, pegando esse assunto que a... Ué, não foi não? Não tá aí não, gente. Estou mandando só pro Jair, não é para todo mundo. Pegando essa questão de idade, tá? Não vou falar mais nada, tchau. gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado cada minuto desse evento. Foi feito com muito amor e muito carinho. E eu vou deixar meu contato à disposição. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para me perguntar. Se vocês não conseguiram fazer as perguntas aqui, eu vou redirecionar as perguntas depois para os professores. E é isso. Fico muito feliz que vocês tenham vindo, participado, e obrigada também aos professores. Eu que agradeço, Ana. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigada, muito gente, pela bom. participação. Tá? E conto com vocês aí. Vem estudar com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Verdade. Com certeza. O Danilo já colocou aí, ó, em fevereiro estarei matriculado. Eu espero, Danilo. A gente vai te esperar aqui, viu? A todos vocês, na verdade. E né? nossa matriz muito boa, viu, Danilo? Pode ter certeza disso. Professor, tem um aluno que perguntou onde que ele consegue ela. Lá no site tem, né? Tem, né? Não, eu mando para cada aluno. Eu mando não. individualmente Ela para manda? eles. Não fica disponível, não. Ah, tá O certo. Aí vocês contato têm... da Ana tá no chat. Quem precisar chamar ela, ou deixa aqui no chat que ela já chama vocês aí agora mesmo. E eu vou chamar também, gente. Pode ficar tranquilo. Obrigada, gente. Tenham uma excelente noite, um finalzinho de noite aí. Bom jogo pro Brasil amanhã. E é isso aí. Bom final de semana. É E isso aí. vocês também. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais, Obrigado. pessoal. Obrigada, boa Obrigadão, noite. gente. Boa Obrigada. noite.